Olá! Vamos para o nosso quarto e último vídeo dessa série inicial sobre finanças. Você já assistiu os outros 3 vídeos? Que nós falamos sobre relacionamentos, falamos sobre recompensa guiada, sobre o início do investimento dos investidores, educação financeira. Não assistiu? Por favor, pause esse vídeo e volte para que faça sentido todo o encadeamento lógico de cada um desses vídeos dessa série. Beleza? Pause mesmo e volte. Dando continuidade aqui, hoje vamos falar um pouco sobre alguns erros que os investidores que estão começando a sua carreira eles cometem. Isso é muito comum. Sabe, eu tenho visto que os investidores iniciantes, eles não erram necessariamente porque eles investem pouco, mas porque eles investem mal, porque eles investem errado. E eu vou mostrar para você aqui alguns erros comuns, alguns erros que eu já cometi, alguns erros que muitas outras pessoas também cometeram. E isso aqui é sempre um processo, é um processo de aprendizagem. Então a gente vai caminhando e galgando. E talvez você que está começando agora, você não precise cometer os erros que eu cometi. Vamos lá então. Em primeiro lugar, eu tenho para dizer uma coisa para você, que o investimento em si, ele é excelente. Ele é uma excelente forma, só que pode ser uma armadilha. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não sabem exatamente o que estão fazendo. Elas simplesmente vão fazendo, investindo, sem ter noção nenhuma. Então, nesse sentido, elas podem perder muito dinheiro. Não só isso, mas elas podem perder tempo. E algo que é muito mais danoso, muitas vezes, elas perdem a motivação. Elas começam a pensar assim, eu vou investir para quê? E aí tem uma filosofia, eu vou comer e beber porque amanhã eu vou morrer. Isso pode ser muito prejudicial, até mesmo uma questão de gerações. Não sei se você notou, mas especialmente as pessoas que têm lá os seus filhos, os seus netos, as pessoas que lideram, um passo que você dá pode demarcar outras vidas que vêm atrás de você. Pode parecer absurdo, mas não é. Você é uma pessoa que exerce liderança. Você é uma pessoa que outros estão olhando, espelhando naquilo que você faz. Então, um erro seu, especialmente com relação ao dinheiro, pode mudar a mentalidade de muitas pessoas e fazer com que elas vivam um fracasso. Então, quando você fracassa, outras pessoas fracassam junto com você também. Então, quero dizer o seguinte, com um pouco de conhecimento que você vai angariando ao longo do tempo, você pode planejar o seu futuro e evitar alguns erros. Vamos lá então? Primeiro deles, se você tiver algum lugar para anotar, faça isso. Não ter um objetivo claro. Ou seja, a pessoa simplesmente pensa assim, eu vou fazer por fazer. E isso não é bom. Então, estabeleça uma meta. Olha, eu quero guardar dinheiro para isso. Porque sem isso, é como entrar em um carro sem saber para onde ele está indo. Imagina só, você vai sair no final de semana, alguém fala, entra no carro. Aí, a primeira pergunta lógica e racional que você faz é, tá bom, mas onde a gente vai? É uma coisa óbvia. Então tenha um objetivo. Não importa, pode ser um objetivo pequeno para algumas pessoas. Mas estabeleça, eu vou começar a investir porque eu quero ter esse foco aqui. Outra coisa, faça uma reserva de emergência. Lembra? Tá. Eu acho que você não assistiu ao vídeo anterior ainda. Nós falamos um pouco sobre reserva de emergência. Então tenha uma. Para quê? Pode ser para uma viagem, pode ser para a sua aposentadoria. E quando eu falo sobre aposentadoria, é algo muito sensível no país que nós vivemos. Porque nós não temos uma segurança em 100%. E você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Da aposentadoria via estatal. Então nós precisamos também fazer alguma coisa nesse sentido. Então, cada coisa que você vai fazer, cada reserva que você vai ter, se ela é diferente, ela vai ter então diferentes estratégias para que você consiga chegar no lugar que você precisa. Então comece a pensar nisso. Outro ponto que eu vejo as pessoas errando, patinando, é sobre não estudar nem o básico. E eu vou falar de mim. Porque quando eu comecei a investir, eu não sabia absolutamente nada, não tinha estudado nada, só tinha vontade de colocar um pouco de dinheiro guardado. Até então, como milhares ou talvez milhões de brasileiros, o único investimento que eu tinha era um pouquinho que eu colocava na poupança.
E aí eu falei, eu vou começar a investir, mas sem saber nada. De verdade, eu não sabia o que era um fundo imobiliário, eu não sabia o que era um tesouro direto, eu não sabia absolutamente nada. E algumas coisas que estavam ali, mal e mal tinha ouvido. Eu não sabia como funcionava um produto financeiro. Será que isso te define? Então separe um tempo para que você estude. Pegue livros, tem muitos vídeos hoje em dia na internet, cursos online gratuitos que você pode fazer. Para que você não venha apenas a rifar o seu dinheiro, mas para que você venha fazer algo com clareza aí, com propósito. Outra coisa, seguir modinhas. Tem muita gente que fala o seguinte, olha, agora o investimento tal está dando 110% de lucro ao dia. Olha, agora todo mundo está investindo nesse determinado produto financeiro aqui, porque ele promete um lucro exorbitante. Desconfie. Uma regra do livre mercado que uma vez eu aprendi com um amigo meu que é economista, ele falou assim, Michael, se alguém um dia te disser, tem 100 reais ali no chão, nem vá pegar. Por quê? Por duas razões óbvias. A primeira pode ser mentira. Ele está zombando de você, falando que tem dinheiro ali. E a segunda razão é, se realmente tivesse 100 reais no chão, não era mais razoável da parte dele ter ido lá, pegado o dinheiro para ele e guardado no bolso, ao invés de me avisar? Ou como diriam os antigos, quando a oferta é demais, o santo desconfia. Então, por favor, não siga a modinha. Estude. Um outro ponto também que eu queria falar sobre diversificação. Pensa assim, eu vou investir, eu vou colocar todo o meu dinheiro em apenas uma cesta. O que pode acontecer? Se eu tiver problema ali, tiver uma crise ali, eu perco meu dinheiro. Só uma pequena introdução. Hoje nós vemos assim que nosso país ele tem muita instabilidade política, jurídica, econômica, e muitos de nós nem pensamos em investir em outros países que são um pouco mais estáveis nesse sentido. Se amanhã o Brasil entrar numa recessão econômica, como que fica o seu dinheiro? Como que fica o meu dinheiro? Nós temos um patrimônio fora do nosso país? Nós conseguimos diversificar, inclusive nesse sentido, não apenas no investimento como renda fixa e renda variável, setores diversos, mas também em outros mercados? Vamos pensar nisso juntos aqui. E outro ponto é não ter paciência. A pessoa ela começa a investir hoje, ela quer ganhar amanhã. Ela quer colocar um X de dinheiro hoje, quer dobrar a meta em menos de 24 horas. E não é assim que funciona. Andando com alguns amigos, com algumas pessoas, elas têm uma frase interessante. Tudo que nasce grande é monstro. Lógico que é uma frase um pouco satírica e até num certo sentido poético. Mas isso me faz pensar que ninguém começa grande. Você vai começar colocando de pouquinho em pouquinho. Como diz aquele ditado popular, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, calma. Não invista hoje para ganhar amanhã. Ah, interessante, né? Se você não assistiu, por favor, assista o vídeo que está aqui sobre o marshmallow, a experiência do marshmallow. Isso tem muito a nos ensinar. E eu vejo que as pessoas elas têm um senso de desistência muito rápido. Elas começam muito bem, mas elas terminam muito mal. Eu tenho um amigo psicólogo que ele tem uma frase interessante, ele deve ter ouvido em outro lugar também, mas ele fala, tem pessoas que elas são muito boas de iniciativa, mas elas são péssimas de acabativas. Entendeu? Elas começam, mas elas abortam a missão no meio do caminho. Então, investir é um jogo de longo prazo. É como se fosse não uma corrida de 100 metros, mas uma maratona, que nós precisamos estar sempre atentos para não perdermos a nossa passada. Recapitulando rapidamente, tome cuidado com alguns pontos, tenha um objetivo claro, estude o básico, não siga modinhas, diversifique seu patrimônio e tenha paciência. Se de alguma maneira esses vídeos dessa série foram interessantes para você, deixa aqui abaixo nos comentários. Eu tenho uma jornada para que a gente venha aprofundar juntos em alguns métodos, ser um pouquinho mais específico, uma mentoria, onde não vai ficar muitas pessoas, mas apenas eu e você, pouquíssimas pessoas, por isso que tem vagas restritas também. Então se você tem interesse, por favor, deixa aqui abaixo seu e-mail, faça comentários nesse sentido, para que a gente consiga crescer juntos sobre investimentos. Entenda, nós não precisamos ser pessoas passivas, nós podemos ser ativos, ou seja, nós não precisamos ficar dependendo do governo, dependendo de um juiz, dependendo de um advogado. Nós precisamos amadurecer no sentido financeiro, ou seja, construir o nosso próprio patrimônio, independentemente de outras pessoas. Muito obrigado por assistir todos os vídeos aqui da série. Deixa aqui
o seu joinha. Novamente repito, deixa aqui o seu comentário e principalmente, se você quiser aprofundar nesses conhecimentos, me chame aqui para que você faça uma jornada. E a jornada simplesmente chama-se Envelhecendo com Propósito. Muito obrigado pela sua atenção e vamos seguir nessa jornada.